Oi, Craig, você está me ouvindo? Ele deveria responder. Já Craig é estou muito gravando nesse feio, canal. pô. Pronto, ele já tá gravando. Craig é muito feio, vamos chamar ele de Clayton. Bota o Cleitinho pra gravar aí. Caramba, E Cleitinho. aí, e aí? E aí, os Vamos lá? caras? E aí, minha gente? Bora, Bora? dale. Esse papo é legal, tô empolgado. Vamos embora. E aí, gente, como é que vocês estão? Aqui é o episódio 2 do nosso Benito Podcast. Eu sou o Caleb Alencar. Eu sou o Pedro Rubens. E eu sou o Israel Cardoso. E, véi, E nós somos aqui. Nós somos. Somos quem? Quem nós somos? Ficou muito bom! E nós somos aí o Bendito Podcast. E qual é o bendito tema dessa semana que a gente vai estar conversando hoje? E, cara, hoje a gente vai estar falando sobre um tema muito interessante que, pessoalmente, eu amo e que eu acho que todo mundo aqui ama, que é sobre cristianismo e a bendita da cultura pop. Dele. Eu acho que a gente não falou isso. Hã? Não, nada não. Só queria complementar mesmo. Polêmico. Polêmico igual mamilos, cara. Eu acho que no último episódio a gente não falou muito sobre isso, mas nós três somos cristãos, olha só, coisa interessante, né? E Ora. Três crentes. parece que Três crentes. já não basta, né, ser super estranhos aí falando nada a ver, né? Os caras são crentes também. Então, o bullying ele só aumenta, né? A gente dá motivo pro povo falar da gente, né? Brincadeira, ser crente é bom demais e cultura pop também é bom demais. E hoje a gente vai estar refletindo sobre, véi, e aí? O que a gente tem que fazer como cristãos diante de tudo isso? Qual é a nossa melhor atitude? A gente pode consumir cultura pop, a gente pode consumir a cultura do mundo, entre aspas, ou a gente tem que se afastar de tudo, tem que viver numa cabana e assistir só, vejam só e show da fé. O que vocês pensam disso aí? Então, eu não só acho que a gente pode, como a gente deve consumir a cultura pop. Eu acho que é só aguçar direitinho o olhar e começar a estudar sobre cosmovisão, por exemplo, que a gente vai conseguir enxergar que ali, na produção audiovisual, seja em filme, seja em série, seja em livro, através de uma música, por exemplo, que é um tema tão batido e as pessoas teimam em dizer que não é possível, por exemplo, não é permitido ouvir música que não seja música cristã, mas você consegue enxergar que existe uma mensagem ali, que existe o cristianismo está ali. Existe um negócio chamado graça comum e que ela está muito claramente ali. Diz, Caleb, o que é que tu acha sobre isso? A gente pode ou não? Cara, eu concordo totalmente com você e reitero a sua fala de não só poder, mas dever. Até porque o cristianismo ele é muito mais que um sistema de autossatisfação dominical, entende? Você tá lá todo domingo e tal, bonitinho, cabelinho partido no meio. E o cristianismo, na verdade, ele é um sistema de visão total das coisas, entende? Não é somente aquela coisinha quadrada ali, né? De cosmovisão. Realmente é um sistema de cosmovisão. E eu não só falo que deve, como incentivo a assistir também essas coisas, consumir cultura pop, porque é muito bom e se você souber olhar direitinho, é muito edificante. Uhum. E assim, só para deixar bem claro, a gente não vai tentar fazer nenhum tratado teológico sobre isso aqui, porque não somos teólogos, né? A gente não tem muito longe de mim, longe de nós, né? Pelo amor de Deus, eu sou um mero estudante de direito, sei lá, de 19 anos, e tem muito conteúdo bom aí fora já de galera, sei lá, tem Bibotalk, tem, ó, fazendo propaganda pro bicho. Mas tem muito. Eu sou só o cara que divide a conta quando sai com a galera. Exatamente. A gente espera que esse possa ser um espaço aí para você, cristão, nerdola, que ama ver cinema, que ama jogar um videogame, que ama ouvir Taylor Swift, tá ligado? Ó, fui longe aqui agora. A gente espera que esse seja um espaço que você se sinta entre amigos, né, conversando e refletindo sobre isso, velho. Porque
talvez esse seja um dos pontos iniciais do porquê eu acredito que seja importante a gente estar envolvido na cultura de certa forma. Eu acredito, velho, que o cristianismo, ele nos dá uma capacidade de reflexão gigantesca. Ele nos ensina a pensar sobre as coisas ao nosso redor. Eu sou completamente contrário a essa visão que às vezes a galera tem, que fé é ignorância, saca? Não, velho, eu não acho que seja. Eu acho e eu acredito que a partir da Bíblia a gente pode pensar as coisas. E a gente consegue pensar as coisas como elas de fato são. Alcançando, né, a verdade, vamos dizer assim. Então, é exatamente isso. Eu acho que a Bíblia, a partir do momento que a gente começa a estudá-la e etc., a gente consegue ter uma visão sobre, não sobre o homem em si. A gente consegue, óbvio, entender sobre o homem, sobre o pecado, sobre a queda e tal, mas a gente consegue entender a relevância de Cristo para o contexto que ele vivia. E eu acho que, por exemplo, se você me perguntar por que a importância de histórias que tragam alguma mensagem, por que vocês estão falando sobre o cristianismo e sobre a cultura pop? Talvez eu não quero que seja considerado como herege, e vocês me corrijam se eu estiver sendo, mas quando Cristo utilizava de parábolas, naquela época, ele utilizava, por exemplo, tem a parábola do joio e do trigo. Ele contava uma história sobre aquilo do joio e do trigo, para fazer uma analogia, contava uma história sobre aquilo, para explicar uma mensagem que ele queria dar. Então, hoje em dia, a gente tem filme, hoje em dia a gente tem série, hoje em dia a gente tem uma cultura toda, que é a cultura pop, que serve para mostrar mensagens. E são mensagens que nós como cristãos, nós conseguimos enxergar o cristianismo, nós conseguimos entender a mensagem que está ali. E não é querer dizer que todo filme, toda série, você vai conseguir encontrar aquela mensagem. Eu falo por mim, eu já assisti muita coisa que eu olho e digo, beleza, é bom, é ok, mas eu não tirei nenhuma mensagem. Mas enquanto outra pessoa pode tirar algo dali. Eu acho que o cristianismo nos dá essa possibilidade, a Bíblia nos dá essa perspectiva de conseguir enxergar a beleza de Cristo ali naquela produção, sabe? Naquele Israel, tipo de coisa. Pega umas tochas ali, vamos queimar um herege, pô. Mandar pro inferno aí. Falando, né? Não, mas apesar de ter falado muita besteira, né? Não, brincadeira. Meu Deus! Ele falou algo que eu achei extremamente importante, cara. Jesus é um dos maiores contadores de histórias que já pisou nessa terra. Era isso que eu queria dizer, gente. Faço dessas as minhas palavras. Exatamente. E é massa a gente parar pra pensar isso, velho. E talvez eu acho que essa é uma... Cara, não sei você, mas eu amo ouvir histórias. Eu amo parar pra assistir um filme e ver que o cara que tava ali por trás, ele parou um momento e na mente dele ele criou todo um universo com personagens, com narrativas, com diálogos entre as pessoas e tal. E, tipo, isso me dá paixão pelo cinema. E, cara, véi, como às vezes a gente não consegue ver que isso aponta pra algo que é completamente bom, véi. Que é a capacidade de criação, que é, cara, é o imago Dei, né? É a imagem e semelhança de Deus. Nós somos imagem e semelhança de Deus, de tal forma que a gente tem sim uma certa capacidade de criar. E isso é completamente manifesto na nossa cultura, né, velho? Tipo assim, o Caleb aí que é músico, né, pode falar disso, mas acho que no período dele de composição de músicas, o cara, ele torra a cabeça dele lá, né? E aí consegue surgir algo que é muito bom no final e tal. Ele consegue dizer, nossa, isso aqui realmente é algo bom, né, Caleb? Sim, velho, com certeza. E geralmente acontece desse jeito mesmo, né? Não só comigo, mas com a maioria da galera que compõe. Eu vi uma vez o Stênio Marques falando que nem sempre a música vem prontinha, nem sempre a ideia vem prontinha. Você tem que estar lá batalhando por aquilo, entende? Tá lá fritando o ovo na cabeça pra concretizar aquilo. Para no final a galera tá lá ouvindo e curtir muito. Pra uma pessoa tá gravando um podcast sobre isso depois, né? A gente tá fazendo aqui agora. Não, mas assim, o que é que vocês acham
de uma galera que existe, né, que acredita que, na verdade, a gente tem que estar afastado da cultura, porque é melhor, porque é uma cultura pecaminosa, e não sei o quê, vai nos levar a pecar, e só tem malhação, novela das 9, não sei o quê. O que é que vocês acham disso? Não, e esses são os reais hereges, não sou eu não, viu? Os hereges são eles. Eu acho que isso, pra mim, isso é o tipo de coisa que é antibíblico. Eu não acredito, eu não vejo que, tipo, esse argumento é válido. Me dê um argumento melhor, que aí, se você me mostrar um argumento bíblico, pra essa galera, no caso, se eles me mostrarem um argumento bíblico, ok, beleza. Mas na minha concepção, naquilo que eu já estudei, naquilo que eu me entendo por gente, naquilo que eu já orei, eu não me entendo por gente de jeito nenhum, né? Eu não sou ninguém. Mas, tipo, naquilo que eu já tentei pesquisar, naquilo que eu já tentei estudar, naquilo que eu já li, eu não consigo absorver essa ideia, porque... E aí eu vou citar um exemplo. Existe sim essa ideia de que o cristão não pode se intrometer, não pode se ligar com a cultura. Mas quantos aqui não já ouviram falar ou já assistiram um filme Divertidamente? E recentemente eu descobri que o diretor do filme é um diretor cristão. E se você for analisar o filme Divertidamente, gente, o filme, ele é o cristianismo. Ele tá muito claro ali. Talvez ele não fala, ok, da morte e da ressurreição de Cristo. Beleza, ele não fala, mas tem princípios cristãos ali. O mesmo diretor, ele produziu Toy Story. E Toy Story é uma bela história sobre amizade. Fala muito bem sobre isso, sabe? Então, assim, a gente não se envolver com cultura, eu acho que é um problema. Eu acho que o problema está em não se envolver. Mas a gente se envolvendo, a gente consegue mostrar princípios cristãos, princípios sobre a base da nossa fé, de uma forma que as pessoas não precisem estar sendo forçados. Como, por exemplo, existe tanta gente por aí querendo dizer, olha, o princípio da família é isso, o princípio de amizade é isso, a salvação é isso. Gente, a gente não precisa, porque existe um negócio chamado graça salvífica, e o Espírito Santo é quem vai fazer essa obra completa. A gente Pedrão, não precisa... Só pra completar, tu fala, citando outro nome, que era cristão, o próprio Van Gogh, né, velho? Sim. Filho de pastor. Caraca. Van Gogh era um FDP, né? Meu Deus. Calma, gente, não se escandalize, meu Deus. FDP, Filho de né? pastor. Nós somos cristãos, Calma. viu, gente? Filhos de pastor, né? Que o pessoal fala aí. Essa galera. É verdade. Esses millennials, né? Misericórdia. Misericórdia, meu irmão. Pois é. Mas, tipo assim, e agora eu quero trazer um pensamento meu aí pra tentar acrescentar nisso. Cara, de fato, eu acho que a gente não pode viver nessa torrezinha de marfim, tá? Espalhado, separado de tudo. Não é isso que o cristianismo nos ensina a fazer. Mas, tipo, tratando de uma maneira mais prática, cara, eu não acho que a gente tem que ter também só essa mentalidade de não, vou ver o filme porque ali eu vou pegar uma mensagem boa e não sei o que e tal. Bicho, o simples fato de se entreter, de você poder ter um momento legal ali, de se divertir, se alegrar e, sei lá, às vezes compartilhar com uma pessoa ali vendo o filme, saca? Isso é algo bom, velho, saca? Eu não acho que a gente deva... Eu vejo muito o Guilherme Amarino falando disso, né? Sobre a beleza que existe no comum e que às vezes a gente não observa. Parece que a gente precisa de muita pirotecnia ou de uma super mensagem profunda para pensar que aquilo ali vem de Deus. Mas, cara, o Senhor, ele se alegra nas nossas simplicidades, velho, também. Sabe, o simples ato da gente poder acordar ou ter um momento de conversa com os nossos amigos, ou, sei lá, ver um filme, rir um pouco, saca? Isso é algo bom, velho. Isso não deve ser descartado da nossa vida como algo menos espiritual. Dá pra entender? Eu devo demais. Sim, perfeitamente. E sem contar que ele se alegra até nas nossas fraquezas, né? Porque apontam para um arrependimento, e esse arrependimento, quando ele é verdadeiro, ele aponta para Cristo. Cara, essa fala de Israel me lembrou o livro de Huckmacher, A Arte Não Precisa de Justificativa. Eita. Velho, ele é muito genial quando ele fala que, tipo, arte é arte. Então, por exemplo, a cultura pop é a cultura pop. A gente não precisa estar assistindo algo, lendo algo, enfim, compondo algo, por exemplo, para achar uma justificativa para aquilo.
A gente não tem essa demanda, a gente não tem essa necessidade. Se você quer compor, ou se você quer assistir, se você quer, enfim, seja lá o que você quiser fazendo com um propósito, beleza, faça. Nunca compus música, não sou dessa área, mas já na minha mente, teve uma vez eu ouvi uma música de uma amiga minha, e na minha mente eu tinha o clipe daquela música. Eu roteirizei o clipe, eu tinha até o storytelling o storyboard do clipe. Quando foi no outro dia que eu fui mandar um áudio pra ela explicando, a ideia pra mim era completamente diferente do que eu tinha pensado na noite anterior. Mas porque na minha cabeça eu tava tentando achar uma justificativa que ligasse com a música. Ok, é um clipe de uma música, vai precisar ter ligação, porque clipe sem sentido com a música não é legal. Mas, velho, às vezes você tenta achar uma justificativa, tenta querer assistir alguma coisa, e o ser humano é tendencioso a isso. O ser humano é tendencioso a querer achar um sentido, a querer fazer comparação, que eu acho que é um grande problema. Tem várias séries que foram comparadas umas com as outras e que, enfim, por causa desse problema de comparação, se fadaram ao cansaço enfim, isso talvez seja pauta para um outro episódio. Mas eu também concordo com a ideia de que a arte não precisa de justificativa. A gente não precisa estar buscando uma mensagem, buscando algo de belo ou algo de... É um filme, e aí eu vou repetir o que eu já tinha falado nos bastidores aos meninos. Eu gosto muito de Enola Holmes, mas é um filme sessão da tarde. Eu preciso tirar uma lição dali? Não. Consigo tirar? Consigo. Mas é um filme que, se você assistir e você também não conseguir tirar nenhuma lição, você vai se divertir de todo jeito. A gente tava conversando, né, sobre isso. E tipo assim, cara, é uma falta que existe no nosso meio, assim, cristão. Eu acho que são de pessoas comentando, velho, sobre cultura, de pessoas falando sobre séries, sobre filmes, da gente tá produzindo conteúdo nesse meio, saca? Porque, velho, você vai parar pra observar o mundo aí ao redor, cara, as pessoas, elas perdem muito tempo, e aí eu posso dizer 60%, 70% do tempo da vida da pessoa, e vendo cultura pop, pô, em contato com isso, assistindo série, assistindo filme, ouvindo podcast, jogando videogame. Bicho, como é que a gente pode olhar pra isso e pensar, tá, beleza, tudo bem essa galera aí gastando tempo. Vamos deixar essa área pra lá, saca? Vamos deixar pra lá, deixa o mundo só falar sobre isso, que a gente não precisa se envolver com esse tipo de coisa. Eu acho que a gente tá falhando muito nisso. E foi pensando nessa falta nessa falta que existe, né? A gente pensou, não, caramba, por que não sermos cristãos, falar sobre cultura pop, comentar sobre as coisas que a gente gostou, e de vez em quando, ou quase sempre, né, a gente falar sobre alguma visão que a gente teve sobre série, ou algo do tipo, né? Eu acho que... Caleb, você tem algo a acrescentar, senhor? Tô aqui, senhor. Tudo bem, pode continuar. E eu tô só ouvindo. Estou sem palavras. Mas a gente sofre com isso. E eu não sei se vocês já passaram por uma situação assim constrangedora. Exatamente dessa perspectiva de olhar, mas tu gosta de cinema? Porque há muito tempo atrás o cinema, no meio evangélico, no meio cristão, já foi taxado como algo por exemplo, como pecado. Já foi taxado como algo errado de se fazer. E ir ao cinema era errado. Pô, vou corrigir tua fala. O cinema, ele foi literalmente demonizado, pô. Pronto, exato. Você corrigiu de uma forma muito melhor. E assim, você vê que o cinema é algo demonizado, você abre mão da certeza de que Deus pode ter dado o dom de trabalhar para a glória de Deus, fazendo um filme muito bem feito. Não é porque um filme precisa ter uma mensagem cristã. Não, primeiro o filme não precisa ter uma mensagem cristã. Ou você não precisa tirar uma mensagem dele. Mas uma outra coisa que a gente às vezes esquece de analisar é que aquelas pessoas que trabalharam para aquele filme ser produzido podem ser pessoas que trabalharam para a glória de Deus, que tinham a consciência de que trabalhavam. E aí já é um outro princípio cristão, que é trabalhar para a glória de Deus. Quer com mais, quer bebais, faz tudo para a glória de Deus. Então, assim, são mínimos detalhes, são coisas muito pequenas que às vezes a gente deixa passar, a gente desconhece, a gente ignora. E eu não acho que envolver... É um assunto realmente polêmico, eu gosto de falar sobre isso. Queria estar... Não quero estar tretando, porque eu acho que isso não é interessante. Mas os exemplos... Na verdade, a ideia desse episódio surgiu quando a gente começou a avaliar as pessoas que falam sobre isso, né? Que é um grande problema. A forma como é tratada. Mas assim,
Existem pessoas falando sobre isso, né? E tentando trazer uma reflexão, mas às vezes eu acho que elas falham em tipo, querer dar um veredito sobre aquilo, sabe? Sobre determinado filme ou série, a pessoa dizer, não, ela assistiu o filme procurando algo e ela teve um veredito, ela disse, não, aquele filme aponta para isso e acabou. Eu acho que uma das belezas que existe na cultura pop, na arte, é de que, velho, a gente tem a capacidade de discutir, ter várias opiniões sobre aquilo, né? De ter várias visões sobre aquilo. Exatamente, até porque cada mente é um universo diferente, né? Mesmo que aponte para uma direção só, uma mente cristã, mentes cristãs apontem para uma direção só, cada mente pensa de uma maneira diferente uma mesma coisa. Nós temos essa capacidade de criatividade e de pensar diferente. Por exemplo, vamos pegar um exemplo prático aí. Coringa, esse filme que deu tanto a se falar, né, ano passado? 2019? Foi 2019, isso mesmo, que entrou no Oscar 2000 que é explanado em 2020, no caso o Oscar, mas é do ano anterior, é isso mesmo. Cara, Coringa, eu acho que assim, ele foi um dos meus filmes favoritos, tá? Do ano passado. Eu tenho minhas críticas quanto a ele, a alguns aspectos. E assim, ele trouxe uma mensagem, e a maioria das pessoas tiveram essa visão, uma mensagem meio que de anarquismo, de maldade do homem, etc. E as pessoas criticaram por essa mensagem pesada e tal, né? E foi engraçado porque, assim, quando eu terminei de ver o filme, eu saí com a ideia, caramba, filme pesado, né? Não sei o que e tal, várias cenas lá. Até comentando com os meninos sobre a cena do anão, né? Não sei se vocês lembram. Nossa, eu acho que ali Deus deve ter me perdoado, mas eu dei uma risada, gente, me perdoe. Mas na cena do anão eu ri. Eu ri de um jeito, mas, assim, a cena era meio pesada. Só que parando para refletir sobre o filme em si, Deus tocou muito no meu coração sobre, cara, o que é que nos separa de ser um Coringa? Saca? Tipo, por que é que a gente não chegou no nível desse cara? De fazer aquelas loucuras, de se entregar à maldade, à loucura completa. Porque, bicho, o mundo que a gente tá vivendo, ele é um mundo doido, ele é um mundo quebrado, ele é um mundo doentio, como bem mostra no filme. E, bicho, a resposta pra isso, quando eu parei pra refletir, foi graça de Deus, aí, saca? Então, olha o que a gente pode aprender ou passar pra refletir diante de uma situação como essa, diante do filme, diante de uma arte. Cara, Coringa, ele me deixou mal em um certo momento, mas depois ele foi como um boost pra minha fé, no sentido de que, velho, olha só quem você poderia ser sem Jesus. E olha que Deus amoroso desse fundo de poço, saca? Isso é muito lindo, velho. E a gente precisa, como cristão, ter essa capacidade de observar essas coisas e de ver a beleza que existe nisso. Eu concordo real oficial, velho. Eu acho que lembrei até de uma frase de Francis Schaeffer no livro A Arte e a Bíblia, que aí ele cita muito claramente. Eu vou até ler para eu não falar nenhuma besteira, mas no que eu já falei, que ele diz o seguinte: o cristão deve usar a arte para glorificar a Deus, não simplesmente como propaganda evangelística, mas como algo belo para a glória de Deus. É o que a gente já vem falando desde o início. O filme não precisa ter uma mensagem clara evangelística, mas sendo uma obra de arte bela para a glória de Deus, você vai conseguir encontrar o cristianismo ali. E Joker é um exemplo disso. Coringa é um filme que traz uma reflexão grande sobre essa questão do pecado e da natureza humana, assim como uma série que é a minha série favorita, Breaking Bad. Ela fala muito sobre isso. Eu acho que Breaking Bad é uma série rasgada sobre isso também, sobre a depravação total, sobre a queda do homem. Então, por mais que a gente consiga enxergar mensagens, mas poderiam ser filmes que para alguma pessoa, daqui a pouco o Caleb poderia olhar e dizer: caramba, eu não assisti o filme e não achei nada disso, do que vocês estão falando. Porque a arte é isso, velho. A gente não precisa estar justificando, nem tampouco estar buscando uma mensagem para ela. Desde que aquele trabalho que foi feito ali naquela arte, glorifique ao Senhor. Concordo com você dois totalmente. E principalmente com o que Pedro falou aí,
que se eu não achar uma mensagem ali naquele filme, naquela obra de arte, naquela série, seja o que for, tá tudo bem, cara. Tem várias Né? vezes a gente assiste filme, a gente às vezes assiste uma série, lê um livro que a gente olha e faz, caramba, que massa, mas não aprendi nada. Não tirei nada de lição. Vai ter isso, e tudo bem. E tudo bem. Tudo bem porque a gente tá assistindo pro nosso próprio deleite. É ali. porque parece que o crente, ele acredita, ele finge, né? Que em todas as conversas que ele tem, só tem negócio produtivo, né? Acaba só, em todo momento, tá Sim. falando de Bíblia, não sei o quê. Gente, a gente não é assim, o ser humano não é assim. O ser humano, ele tem momentos de, cara, curtir o momento, sabe? A gente acha, a gente tem o costume de olhar e dizer, ah, não, mas cantar aquela velha musiquinha, que ele cresça e que eu diminua. Beleza. E aí, às vezes, a gente acha que por estar falando muito de Bíblia, por estar falando muito de Deus, isso e que aquilo outro, então a gente tá com um conteúdo, quando na verdade nem sempre é. E aí eu lembrei de um outro livro que eu comecei a ler e nunca terminei, de Trevin Walks. Eu acho que eu tô falando errado, mas enfim. Eita. O nome do livro é A Hora é Agora. E aí ele fala o seguinte: não somos mais vistos fazendo algo. Nós estamos fazendo algo para sermos vistos. E às vezes, a gente como cristão acha que o nosso papo sobre Bíblia está enganando os outros de olhar e dizer, ah, mas é porque ele é uma pessoa que tem conhecimento sobre o evangelho e tal. Quando na verdade o que a gente quer é que as pessoas vejam que a gente sabe de alguma coisa. Sim, pô. Eu tava lendo hoje Confissões, né? O livro 5. O Pedro tá acompanhando comigo aí. E eu li uma coisa sobre sabedoria, sobre conhecimento. E o conhecimento, ele sem... Peraí que eu vou pegar a anotação ali. Peraí. Minutinho. Uma eternidade depois... Voltei. Peraí. Que o conhecimento, ele sem a piedade, ele vai se tornar a própria vaidade, a mais pura ignorância, né? Enquanto a piedade, ela tá em confessar a Deus. Não só com os lábios, né? Mas com toda a vida, né, velho? Exato. Exatamente. É isso que a gente tá querendo passar aqui. Que, véi, você pode ver a sua série, você pode assistir lá o seu Star Wars, apesar de eu não gostar, e ó, polêmico. Meu Que Deus. Deus te perdoe, Israel. Você pode lá ver seu Star Wars, ver seu anime. Esse podcast vai ter 2 episódios com Israel, porque ele está saindo agora, pessoal. Você pode lá ver o que você gosta e tal. E, véi, poder ter uma vida que glorifica a Deus, tá ligado? Porque não se resume só aquilo. Às vezes a gente tem momento de curtir mesmo. Então, de boa. E pare com essa ideia de demonificar tudo aí, porque tudo é do demônio. Bicho, esqueça isso. Quem tá no controle não é o demônio, quem tá no controle é Deus. Glória, menino. Não, mas a gente já explicou isso, né? Que a gente acredita. Por que é importante a gente assistir, o porquê é bom e o porquê a gente tem que curtir mesmo esse tipo de coisa. Mas eu acho que não só é importante a gente entender isso, mas a gente refletir como nós nos relacionamos com essa cultura. E aí é o que eu já vou dizer, véi, eu acho ridículo quando a gente só para pra assistir, sei lá, sériezinha que tem só safadeza, saca? Fala, Game of Thrones. Só pra... Ah, velho. Gente, eu tô me sentindo bem ofendido nesse episódio de hoje, porque são 2 séries. Falou de Star Wars que não gosta, um não gosta, o outro citou Game of Thrones. Mas eu entendo o ponto de vista de vocês. Ele mostra quem não devemos ser também. Assim, mas o que eu tô querendo dizer é no sentido de que, tipo assim, bicho, como a gente se relacionar, velho? De simplesmente se aceitar a mensagem que tá sendo dada muitas vezes, ou de querer ser como a pessoa que tá sendo ali. Por exemplo, pra trazer um exemplo prático da minha vida. Bicho, eu odeio comédia romântica. Eu odeio comédia romântica. E por que isso? Porque, velho, eu sempre saio iludido, velho, da comédia romântica. E, tipo assim, às vezes, pra você ver como isso influencia, né? Véi, você vê pessoas que elas acreditam piamente que a vida delas são uma comédia romântica.
às vezes a gente não tem a capacidade de refletir sobre aquilo, saca? De, tipo, beleza, aquilo ali é cinema e eu não... Bicho, aquilo ali não é a vida real e eu preciso aprender algo daquilo. O que é que eu posso trazer daquilo e ter um pensamento crítico sobre aquela realidade, sabe? Cara, isso me lembrou um episódio muito engraçado que aconteceu comigo. Meu Deus do céu. Um dia que eu acabei meu namoro, eu fui pra casa de uns amigos meus. E meu amigo simplesmente... A gente tava mudando os canais. E aí, coincidentemente, a gente tava conversando. E deixou passando em um canal. Quando a gente se deu conta, tava passando o filme O Que Eu Era Antes de Você, velho. Pô, velho. Eu já não gostava de comédia romântica. E nesse dia, eu passei a odiar mais ainda. Bicho, ao menos não era um filme do Adam Sandler, né, velho? É uma vantagem já. O mito Adam Sandler, velho. O cara criticando, meu Deus do céu. Bicho, e falando em Adam Sandler, cara, tem um filme dele, eu acho que talvez seja um filme... Não acho que não é o mais conhecido, mas muita gente já assistiu. E é o filme Clique, que é um exemplo claro de um filme que é uma ilusão, é uma ficção gigantesca ali por trás, por causa daquela história, daquele controle e tal. Mas ao mesmo tempo tem um princípio muito claro de, tipo, você não consegue controlar o mundo, você não consegue controlar as coisas ao seu redor. E existe importância naquelas pequenas coisas que você quer mudar. Você precisa passar mais tempo com a sua família, com os seus filhos, com os seus amigos. E isso é incrível, velho. Porque é um filme de comédia que às vezes é muito taxado como ruim. E eu às vezes já taxei que filmes de comédia como filmes ruins. Tenho muito problema com comédia. Mas é uma mensagem muito clara sobre algo bíblico, sabe? Sobre algo cristão. Exatamente. E talvez eu acho que essa é uma das coisas que é mais legal de a gente parar pra pensar nessa relação entre cristianismo e cultura pop. É que, véi, as pessoas do mundo, querendo ou não, elas meio que sentem, elas apontam pra isso, em tudo que elas criam, nas histórias dela. Bicho, existe um Deus que ele sabe o que é bom, saca? Eu vejo muito isso naquela passagem de Atos 17, né, que é muito conhecida, é uma das minhas passagens favoritas, que Paulo ele tá lá no Areópago, né, entre os gregos e os maiores pensadores da época e etc. E ele se depara com um altar lá que está escrito, né, era uma cidade muito religiosa, então eles eram muito conhecidos pela idolatria, pelo amor aos ídolos e tal, e tinha um altar lá ao Deus desconhecido. E as pessoas, elas adoravam aquele Deus, elas esperavam por isso. E eu vejo isso como, uma realidade muito clara e geral de nós como seres humanos. E como seres humanos que a todo momento estamos procurando alguma coisa para adorar, velho. Mas como Paulo fala, e ele responde a essas pessoas que adoravam ao Deus desconhecido, ainda que a humanidade elas estejam tateando e buscando esse Deus, essa verdade, alguma coisa boa, elas não conseguem alcançar. Sozinhas, elas não conseguem alcançar essa grande verdade. Mas, bicho, como Paulo fala, esse Deus desconhecido que as pessoas elas tentam alcançar de alguma forma, que o Clique ele tenta passar uma mensagem, né, de família, uma mensagem boa. Esse Deus é Cristo Jesus, ele se fez homem, velho. E essa é uma das coisas maravilhosas que a gente consegue ver na cultura. A todo momento a cultura está buscando e está apontando para um Deus que existe. E a gente, como cristãos, conseguimos ter a clareza de saber que, bicho, existe um Deus real e que essas coisas, que essa mensagem que o Clique ele tá tentando passar, ela aponta para esse Deus, sabe? Isso aí, é isso. Sensacional a sua fala, mano. Bicho, Mas nem o que acrescentar. vocês são crentes demais, eu quero ser crente nem vocês. Tá doido? Os cabos crentes da peste. Mas é isso, velho. Eu acho que não tem o que acrescentar. O texto de Atos 17 terminou muito bem a discussão de que o que o homem cria é um reflexo daquilo que é Deus. E é isso, velho. A gente é o reflexo, a criação do Criador, e a gente vai refletir aquilo que ele é. É isto e ponto final. Então, pessoal, como a gente já falou por A mais B,
véi, fique tranquilo, assista seu filme, veja seu cinema, isso é bom. E vamos conversar com a gente, acompanha aí a gente falando sobre isso futuramente. Então, se você gostou dessa reflexão, dessa conversa que a gente teve, falando sobre cultura pop, sobre cristianismo, véi, continua acompanhando a gente aí no podcast, a gente tá começando, quer trazer mais, véi. A gente quer falar sobre isso. Exatamente, velho. Então, fica aí junto da gente. Eu vou até falar uma palavra bonita, só queria outorgar que nós somos realmente, a intenção não é um podcast fechado com apenas 3 pessoas, é pra conversar e, tipo, dialogar sobre a possibilidade de uma cultura pop aberta para o evangelho e não trazer É isso? um veredito feito Israel falou um pouco antes. Não é trazer um veredito sobre aquilo que a gente quer, a gente achou sobre determinada coisa. A gente vai dialogar sobre isso e foi por isso talvez a ideia desse segundo episódio, sabe? Porque a gente vê muita coisa aí fora que na verdade nem sempre precisa ser daquela forma. Então conversa com a gente, diz o que é que tu tá achando, dá a tua opinião, fala lá no direct do Instagram do próprio podcast, ou então fala com a gente nas redes sociais pessoais e a gente vai estar sempre à disposição para conversar. Exatamente, velho. Pra concluir, eu só tenho a agradecer, bicho. Esse papo muito massa com esses caras aí. Eu falei pouco, porque eu realmente tava só ouvindo aqui, tava muito bom, velho. Tava aqui como telespectador. Apenas. E foi muito bom. Espero que a experiência de vocês seja tão boa quanto a minha. E aí, pra finalizar, né, que a gente queria deixar as redes sociais, né, Caleb? Falar aí da rede social do nosso podcast. O nosso podcast é @benditopodcast, tudo junto. Somente isso. E o meu Instagram pessoal é Caleb Alencar, _, Twitter é a mesma coisa. Pode falar com a gente lá. Israel, fala aí o teu. Pois é, eu tenho lá meu Instagram, que é Isra Sedantas, mas eu não uso muito. E tem o meu Twitter lá, que eu sou mais ativo, que você vai me ver, que é Isra _eu. Isra com 2 A's, _eu. E é isso aí. Israel. É isso aí. No Twitter tu pode me achar colocando lá Ei Rubinho e no Instagram Pedro Rubens, Pedro com 2 E, no caso Pedro Rubens. Pedro Rubens. É isso, pessoal. Valeu aí por ter ouvido a gente. E é nóis. Um abraço e falou! Cheiro na alma. Au revoir, Xuxa.